Em novembro de 1978, o mundo parou diante de uma notícia que parecia inacreditável. Mais de 900 corpos foram encontrados espalhados pelo chão de um assentamento na Guiana, um lugar conhecido como Jonestown. Homens, mulheres, idosos e, de forma ainda mais chocante, centenas de crianças. As imagens divulgadas por jornais e emissoras de TV ao redor do planeta mostravam um cenário de horror. Corpos empilhados, muitos de mãos dadas, outros caídos sobre os próprios familiares. Muitos apresentavam sinais evidentes de envenenamento, com espuma na boca e manchas ao redor, indicando que a morte veio após a ingestão de uma substância tóxica. Entre eles, o corpo de Jim Jones, o líder da seita, foi encontrado próximo a uma cadeira, com um tiro na cabeça. Diferente da maioria das vítimas, ele não ingeriu o veneno usado no suicídio coletivo. Essa cena, com o líder morto ao lado de quase todos os seus seguidores, virou símbolo de uma tragédia sem precedentes. O impacto foi global. Nunca o mundo havia presenciado um evento de manipulação coletiva e destruição em massa nessa escala. Como um grupo que começou com ideais de igualdade e justiça social chegou a esse fim brutal? Que tipo de poder psicológico Jim Jones exercia sobre essas pessoas? Essas são as perguntas que vamos tentar responder agora. Se você gosta de entender os bastidores de casos bizarros como esse, já aproveita. Curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos como este. Lembrando que este vídeo aborda conteúdos sensíveis e temas polêmicos. Ao continuar assistindo, você confirma estar ciente do tipo de material que será apresentado. Jim Jones nasceu em 13 de maio de 1931, na pequena comunidade rural de Crete, Indiana. Filho de James Thurman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial que sofria graves problemas respiratórios por conta da exposição a gases tóxicos durante o conflito, e de Lynetta Putnam, uma mulher de personalidade forte, porém com pouco instinto materno. A família Jones enfrentava sérias dificuldades financeiras. O pai recebia uma pensão militar modesta e, quando a saúde permitia, fazia pequenos trabalhos para complementar a renda. Em 1934, em plena Grande Depressão, a situação piorou ainda mais. A família foi despejada de casa por falta de pagamento da hipoteca. Com a ajuda de parentes, eles se mudaram para um casebre na cidade vizinha de Lynn, que não tinha água encanada nem eletricidade. A tentativa de sustentar a família através da agricultura também fracassou, agravando ainda mais a situação. Muitas vezes, eles recorriam a buscar alimentos em florestas e campos próximos para garantir algo para comer. Durante esse período, o pai de Jim foi internado várias vezes devido ao agravamento de sua saúde. A ausência emocional dos pais foi uma constante na vida de Jim. Sua mãe, mesmo presente fisicamente, era descrita por biógrafos como uma mulher distante e negligente. Ela frequentemente culpava o marido pela situação financeira da família e demonstrava pouco interesse em buscar um emprego para ajudar nas despesas. Quando Jim começou a frequentar a escola, os parentes ameaçaram cortar a ajuda financeira à família, forçando Lynetta a buscar emprego fora de casa. Enquanto isso, Jim passava grande parte do tempo sozinho, vagando pelas ruas da cidade, às vezes até sem roupas. As mulheres da vizinhança, sensibilizadas com sua situação, ofereciam roupas, comida e pequenos cuidados. Esse ambiente de abandono e carência afetiva foi o pano de fundo da infância de Jim Jones, moldando aspectos de sua personalidade que, anos mais tarde, teriam um papel importante em sua trajetória como líder de seita. Ainda na infância, Jim Jones começou a se aproximar do ambiente religioso. Myrtle Kennedy, esposa do pastor da Igreja do Nazareno em Lynn, desenvolveu um vínculo especial com ele. Sensibilizada pela situação de Jim, ela o presenteou com uma Bíblia e o incentivou a estudar as Escrituras, ensinando-o sobre o código de santidade da Igreja. Com o tempo, Jones passou a frequentar cultos de diversas denominações religiosas na cidade. Era comum vê-lo em mais de uma igreja por semana,
sempre observando os pastores e os métodos usados para cativar os fiéis. Foi nessa fase que ele desenvolveu o desejo de se tornar um pregador. Jim começou a praticar sermões em casa, imitando os líderes que via nas igrejas. Sua mãe, porém, não via com bons olhos essa fixação repentina do filho pela religião. Chegou a tentar, sem sucesso, impedir que ele frequentasse os cultos. Além da religiosidade precoce, Jim também apresentava comportamentos que assustavam os vizinhos. Ele tinha uma obsessão pela morte e pela realização de funerais. Frequentava regularmente a funerária local e fazia cerimônias para animais mortos que encontrava pelas ruas. Quando não conseguia companhia para esses rituais, fazia tudo sozinho. Montava os velórios, discursava e conduzia as despedidas. Um episódio mais extremo envolveu a suspeita de que ele teria matado um gato com uma faca, apenas para realizar mais um de seus funerais. Outras atitudes bizarras também marcaram a infância de Jones. Certa vez, afirmou ter o poder de voar, e para provar isso, se jogou do telhado de uma casa, quebrando o braço na queda. Mesmo assim, insistiu que possuía habilidades especiais. Ele também colocava outras crianças em situações perigosas, dizendo que era guiado por um anjo da morte. Durante sua vida adulta, o próprio Jim admitiu ter cometido atos de extremo mau gosto nas igrejas que frequentava, como roubar a Bíblia de um pastor e cobri-la com esterco de vaca, ou substituir a água benta por urina em uma igreja católica. Esse misto de carência afetiva, obsessão por controle e fascínio pela religião foi moldando aos poucos a mente daquele que, anos mais tarde, lideraria uma das tragédias mais chocantes da história moderna. Durante o ensino médio, Jim Jones continuou a se destacar de maneira negativa entre os colegas. Conhecido como Jimmy, andava sempre com uma Bíblia debaixo do braço e usava roupas de igreja todos os dias da semana. Era um bom aluno, mas tinha o hábito de desafiar os professores em sala de aula e evitava responder qualquer pessoa que falasse com ele primeiro. Só iniciava conversas quando queria. Sua postura religiosa também o afastava ainda mais dos outros jovens. Jim repreendia colegas que fumavam, bebiam ou dançavam, e às vezes interrompia festas e encontros só para exigir que todos lessem a Bíblia com ele. Em 1945, com a separação definitiva dos pais, Jim e a mãe se mudaram para Richmond. Sem o apoio financeiro dos parentes, ele começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem no Reed Hospital para ajudar nas despesas de casa. Foi lá que conheceu Marceline Baldwin, uma jovem enfermeira em treinamento, com quem se casaria anos depois. Durante o período universitário na Indiana University Bloomington, Jones começou a flertar com ideias comunistas, principalmente após ouvir um discurso de Eleanor Roosevelt sobre a situação dos afro-americanos. Esse período marcou o início de seu envolvimento político, além de aprofundar seu interesse por poder e influência social. O casamento com Marceline, iniciado em 1949, foi logo marcado por conflitos emocionais. Jim testava constantemente a lealdade da esposa com manipulações psicológicas cruéis. Embora continuasse frequentando igrejas, Jones já expressava em casa a sua repulsa pela hipocrisia religiosa. Ao se mudar para Indianápolis em 1951, Jones se afiliou oficialmente ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Sua militância, porém, atraiu a atenção negativa das autoridades, levando ele e sua mãe a serem assediados por agentes do governo. Frustrado com a perseguição aos comunistas e buscando uma forma mais eficiente de alcançar poder e influência, Jim desenvolveu uma estratégia que guiaria sua vida dali em diante: infiltrar-se na igreja e usar o discurso religioso como plataforma política e social. No início de 1952, Jim Jones decidiu que se tornaria ministro metodista. Ele via na igreja uma oportunidade para colocar em prática suas ideias de justiça social e, segundo ele próprio, de um socialismo real. Para sua surpresa, um superintendente distrital da igreja metodista o apoiou.
mesmo sabendo de suas ligações com o comunismo. Durante o verão daquele ano, Jones foi contratado como pastor estudantil na igreja metodista Somerset Southside. Lá, lançou um projeto inovador para a época, a construção de um parquinho infantil aberto a crianças de todas as raças, desafiando a segregação que ainda predominava. Mesmo atuando como pastor metodista, Jones continuava frequentando igrejas pentecostais e ampliando sua rede de contatos religiosos. No início de 1954, foi demitido da igreja metodista, oficialmente acusado de desviar fundos da congregação. Anos depois, ele alegaria que sua saída foi motivada por sua insistência em integrar fiéis negros à igreja. Em 1953, Jones participou de uma convenção pentecostal em Columbus, Indiana, onde foi publicamente chamado de profeta por uma mulher durante o evento. O reconhecimento inesperado reforçou sua decisão de seguir a carreira de pregador. Atraído pelo crescimento rápido e pela inclusão racial do movimento Latter Rain, Jim abandonou de vez a igreja metodista e convenceu Marceline a acompanhá-lo na transição para os pentecostais. Começou a pregar no Laurel Street Tabernacle, uma igreja ligada às Assembleias de Deus, onde liderou cultos de cura e participou de conferências em outras cidades, como Detroit. Quando as Assembleias de Deus proibiram os reavivamentos de cura, Jones rompeu com a denominação e fundou sua própria igreja, chamada inicialmente de Wings of Healing e mais tarde rebatizada como Templo dos Povos. Com poucos recursos e apenas 20 membros iniciais, Jim passou a investir fortemente em publicidade e na construção de uma imagem pública de líder carismático e engajado. Jones passou a se associar de forma cada vez mais próxima com as Assembleias Independentes de Deus, IAOG, um grupo de igrejas pentecostais que apoiava o movimento Latter Rain e aceitava práticas de cura divina. Em 1955, ele iniciou suas primeiras campanhas conjuntas com o evangelista William Branham, uma figura influente no reavivamento de cura da época. Em 1956, Jones foi oficialmente ordenado ministro pela IAOG por Joseph Matson Bose, um dos líderes do movimento. No mesmo ano, organizou uma grande convenção de cura no Tabernáculo Cadley, em Indianápolis, dividindo novamente o púlpito com Branham. As reuniões atraíram cerca de 11.000 pessoas e impulsionaram a popularidade de Jim Jones. Branham, conhecido por supostas curas e revelações sobrenaturais durante os cultos, fez um endosso público a Jones, o que aumentou ainda mais a credibilidade do jovem pastor. A partir dali, a congregação do Templo do Povo cresceu rapidamente, principalmente entre a população afro-americana. Empolgado com o sucesso, Jones mudou o nome de sua igreja para Igreja Cristã do Templo do Povo Evangelho Pleno, depois encurtado para apenas Templo do Povo. Nos anos seguintes, Jones participou de diversas campanhas de reavivamento multiestaduais ao lado de Branham, adotando muitas de suas táticas de pregação, estilo e doutrina. Foi também nessa fase que Jim abraçou um dos principais conceitos do movimento Latter Rain, a ideia dos filhos manifestados de Deus, que pregava que certos indivíduos poderiam se tornar manifestações vivas de Deus na Terra. Ao longo do tempo, Jim passou a adaptar essa doutrina para reforçar sua própria autoridade espiritual. Sua retórica evoluiu até o ponto em que ele mesmo começou a se apresentar como uma dessas manifestações divinas, um ser com poderes especiais e missão revolucionária. Apesar do crescimento, o relacionamento entre Jones e Branham azedou anos depois, com Jones chegando a profetizar a morte do antigo mentor. Paralelamente, outra figura que influenciou profundamente o estilo de liderança de Jim foi Father Divine, um líder afro-americano conhecido por seu trabalho comunitário e pela proclamação de ser uma encarnação de Deus. Jones visitou a missão de paz de Divine na Filadélfia, absorveu muitas de suas práticas de assistência social e, aos poucos, implementou métodos semelhantes no Templo do Povo, como a distribuição de alimentos, roupas e serviços gratuitos à comunidade carente. A partir de 1960, buscando maior legitimidade institucional, Jones filiou o Templo do Povo à denominação Discípulos de Cristo.
Isso lhe garantiu reconhecimento oficial como ministro. Durante essa década, seu envolvimento com causas sociais, principalmente a luta por integração racial em Indianápolis, fez sua igreja crescer ainda mais. Jones foi nomeado diretor da Comissão de Direitos Humanos de Indianápolis, onde liderou campanhas pela integração de igrejas, escolas, restaurantes e outros espaços públicos. Ele também adotou crianças de diversas etnias, formando o que chamava de família arco-íris, reforçando publicamente seu discurso contra o racismo. Enquanto construía essa imagem de defensor da justiça social, Jim Jones já começava a criar os mecanismos de controle psicológico que, anos depois, levariam ao desastre de Jonestown. Em 1961, Jim Jones começou a demonstrar sinais cada vez mais evidentes de paranoia. Alegava ter visões de um ataque nuclear que destruiria Indianápolis. Essa previsão, somada à influência de profecias apocalípticas vindas de líderes como William Branham, o levou a buscar um local seguro para realocar o Templo do Povo. Após ler um artigo da revista Esquire, que indicava a América do Sul como um dos lugares mais seguros em caso de guerra nuclear, Jones decidiu viajar para o continente. Em sua passagem pela Guiana, ainda colônia britânica na época, realizou reuniões religiosas. Depois seguiu para o Brasil, onde morou com a família em Belo Horizonte e, posteriormente, no Rio de Janeiro. Durante sua estadia, Jones tentou expandir seu ministério. Estudou a economia local e o contexto racial, mas enfrentou barreiras linguísticas e dificuldades financeiras. Exigia que sua congregação enviasse recursos financeiros para sustentá-lo na América do Sul, o que gerou uma crise interna no Templo do Povo. Pressionado pelos líderes da igreja em Indiana, Jones retornou a Indianápolis em dezembro de 1963. Encontrou uma congregação dividida e financeiramente abalada. Para levantar fundos e reconstruir a base de fiéis, voltou ao circuito de cultos de cura e, buscando um novo começo, anunciou uma nova profecia. O mundo enfrentaria uma guerra nuclear em 15 de julho de 1967 e apenas uma mudança para a Califórnia garantiria a segurança dos membros. Após várias viagens de reconhecimento, em 1965, Jones e cerca de 140 seguidores mais leais se mudaram para Redwood Valley, na região de Ukiah, Califórnia. Lá, Jones começou a trabalhar como professor de História e Governo em uma escola de educação para adultos, usando sua posição para recrutar novos membros. Ao longo dos anos seguintes, Jones consolidou sua influência na Califórnia, expandiu o Templo do Povo, fortaleceu suas bases políticas e aumentou o controle sobre seus seguidores. Foi nesse período que sua pregação passou a incorporar abertamente elementos do socialismo, misturados com interpretações religiosas próprias, formando o que ele chamava de socialismo apostólico. Jim Jones agora não era apenas um líder religioso, começava a se tornar, aos olhos de seus seguidores, uma figura messiânica e inquestionável, e cada vez mais perigoso. Após a mudança para a Califórnia, o comportamento de Jim Jones começou a se deteriorar rapidamente. Ele passou a fazer uso frequente de drogas ilícitas, o que agravou ainda mais sua paranoia e instabilidade emocional. Jones alimentava o medo entre seus seguidores, dizendo que estavam cercados de inimigos, desde a Ku Klux Klan até nazistas, caipiras vigilantes e, mais tarde, o próprio governo americano. Ele profetizava constantemente tragédias como incêndios, acidentes e mortes para aqueles que ousassem questionar sua liderança. Ao mesmo tempo, incentivava seus seguidores a serem cada vez mais agressivos na defesa e na propagação dos ideais do templo. Para reforçar o controle, Jones criou a Comissão de Planejamento, um grupo de líderes de confiança encarregado de supervisionar a vida de cada membro. Os fiéis entregavam todos os seus bens ao templo em troca de moradia e alimentação. Quem trabalhava fora era obrigado a entregar integralmente seu salário à organização. Jones também coordenava projetos comunitários para gerar renda extra e montou uma fazenda em Redwood Valley para abastecer o grupo. Ônibus lotados de membros
eram enviados para mutirões de trabalho social e evangelização. Foi nesse período que os primeiros casos de abusos graves vieram à tona. Quem desobedecia às regras era punido com fome, excesso de trabalho, humilhações públicas e, em alguns casos, violência física. Jones passou a interferir nas vidas íntimas dos seguidores. Decidia quem podia casar, obrigava algumas mulheres a fazer abortos e, de forma cada vez mais explícita, exigia favores sexuais de homens e mulheres da congregação. Com o crescimento do templo, Jones criou um grupo de segurança armado para proteger a sede e garantir obediência absoluta. O clima dentro da comunidade ficava cada vez mais tenso, com medo, manipulação e controle psicológico dominando o dia a dia dos fiéis. A partir de 1971, a imagem pública de Jim Jones começou a sofrer abalos significativos. Durante uma visita a Indianápolis, uma reportagem questionou as supostas curas milagrosas que ele realizava em seus cultos. A matéria levou a uma investigação oficial, na qual Jones foi acusado de charlatanismo. Para tentar escapar da pressão, Jones anunciou que encerraria suas atividades em Indiana, alegando a distância até a Califórnia como justificativa. No entanto, a perseguição da imprensa continuou. Em 1972, o jornal San Francisco Examiner publicou uma série de reportagens denunciando as farsas de Jones e as alegações de divindade. Em 1973, a situação ficou ainda mais delicada com denúncias feitas por ex-membros, como Ross Case, que expôs abusos físicos, sexuais e emocionais ocorridos dentro do templo. As acusações iam desde encenações de curas até estupros cometidos pelo próprio Jones. Pouco depois, um grupo de 8 dissidentes deixou o templo, acusando a liderança de hipocrisia, abuso de poder e desvio dos princípios socialistas. Como se não bastasse, em dezembro do mesmo ano, Jones foi preso em Los Angeles, acusado de conduta obscena, após ser flagrado por um policial disfarçado se masturbando em um cinema. O caso foi arquivado, mas contribuiu ainda mais para a crise de reputação. Percebendo que estava perdendo o controle, Jones e sua equipe começaram a elaborar um plano de fuga. A Guiana foi escolhida como destino estratégico, um país de governo socialista, de língua inglesa e com uma receptividade favorável a Jones desde sua passagem em 1963. Assim nasceu o projeto de Jonestown, uma comunidade agrícola isolada, vendida aos seguidores como um paraíso de justiça social, mas que logo se tornaria palco de uma das maiores tragédias da história moderna. No verão de 1974, terras e suprimentos foram adquiridos na Guiana e os primeiros colonos começaram a trabalhar na infraestrutura do que logo seria chamado de Jonestown. Jones supervisionava de perto a construção de moradias, a instalação de uma estação de energia e a abertura de campos agrícolas. Enquanto isso, Jones retornou ao Zewa para tentar conter a crescente onda de reportagens negativas, mas sem sucesso. Em 1977, uma reportagem da revista New West detalhou abusos físicos, sexuais e psicológicos dentro do templo, com base em depoimentos de desertores. Temendo um colapso total, Jones acelerou o plano de migração em massa. Promoveu Jonestown como um paraíso socialista e um santuário contra a perseguição política e midiática. Entre maio e os meses seguintes de 1977, cerca de 1.000 seguidores foram forçados a se mudar com ele para a Guiana. Ao chegar, os membros encontraram uma realidade bem diferente da prometida. Superlotação, falta de infraestrutura, trabalho forçado e restrições severas de liberdade. A rotina começava por volta das 6h30 da manhã e só terminava após as 18h30, com apenas 1 hora de intervalo para o almoço. Jones também reforçou seu culto à personalidade. Exigia que os membros se declarassem homossexuais, enquanto ele próprio se dizia o único heterossexual do local. Apesar disso, ele mantinha relações sexuais forçadas, tanto com homens quanto com mulheres, praticando abusos com o claro objetivo de humilhar, dominar e quebrar psicologicamente seus seguidores.
A manipulação emocional, o controle psicológico, a coerção sexual e a repressão física faziam parte da rotina diária. Jonestown caminhava rapidamente para um ambiente de isolamento extremo, vigilância constante e completa submissão à figura de Jim Jones. Em junho de 1978, Deborah Layton, uma ex-membro do Templo do Povo que havia fugido de Jonestown 6 meses antes do massacre do começo do vídeo, entregou um depoimento detalhado às autoridades americanas. Nessa declaração, ela denunciava os crimes cometidos pelo templo e descrevia as condições desumanas de vida na comunidade. Segundo Layton, os moradores de Jonestown viviam sob uma dieta de extrema restrição calórica. Arroz no café da manhã, sopa rala de água de arroz no almoço e arroz com feijão no jantar. Aos domingos, recebiam um ovo e um biscoito, e vegetais só apareciam no cardápio 2 ou 3 vezes por semana. Enquanto isso, Jim Jones desfrutava de refeições completas, muitas vezes com carne, alegando ter problemas de saúde que exigiam uma dieta diferenciada. Seu círculo íntimo também tinha acesso privilegiado aos melhores alimentos. Na tentativa de se proteger das crescentes denúncias, Jones contratou os advogados Mark Lane e Donald Fried, ambos conhecidos por defender teorias conspiratórias, incluindo investigações sobre o assassinato de JFK. Jones passou a afirmar que o templo era vítima de uma conspiração do governo americano. Ao mesmo tempo, Jones intensificou as tentativas de realocar toda a comunidade para a União Soviética. Em outubro de 1978, Fyodor Timofeyev, cônsul soviético na Guiana, passou 2 dias em Jonestown, elogiando publicamente a experiência socialista local e destacando sua sintonia com os ideais de Marx, Engels e Lenin. Essa visita foi usada por Jones como mais uma peça de propaganda interna, para reforçar a ideia de que o templo tinha apoio internacional e que seus críticos eram inimigos externos que queriam destruir a comunidade. A denúncia de Deborah deu força ao movimento de parentes das famílias que estavam em Jonestown, obrigando o Congresso americano a agir. Em novembro de 1978, o congressista Leo Ryan liderou uma missão oficial para investigar as denúncias de abusos e violações de direitos humanos no local. A comitiva incluía jornalistas, parentes de membros do templo e uma equipe de filmagem da NBC. O grupo chegou a Georgetown, capital da Guiana, em 15 de novembro, e 2 dias depois seguiu para Port Kaituma, de onde partiram para Jonestown. Inicialmente, Jones preparou uma recepção para disfarçar o clima tenso, mas rapidamente surgiram sinais de crise. Durante o evento, o membro Vernon Gosney passou um bilhete a um repórter da NBC pedindo ajuda para fugir, o que aumentou ainda mais as tensões internas. Em 18 de novembro, Ryan e sua equipe se preparavam para deixar Jonestown com 15 desertores. Mas antes de partir, o congressista sofreu uma tentativa de assassinato ao ser atacado por Don Sly, membro leal a Jones. Ryan escapou ileso do ataque e seguiu para o aeroporto de Port Kaituma com os desertores e sua delegação. Ao embarcarem, foram emboscados pela Brigada Vermelha, o grupo armado de segurança de Jones. Os homens abriram fogo na pista de pouso, matando o congressista Leo Ryan, o repórter Don Harris, o cinegrafista Bobby Brown, o fotógrafo Greg Robinson e Patricia Parks, uma das desertoras. Outros membros da comitiva, incluindo a então assessora de Ryan, Jackie Spire, foram gravemente feridos, mas sobreviveram ao fugir para a selva. O ataque marcou o início das horas finais de Jonestown e o prelúdio para a tragédia que estava prestes a acontecer. No mesmo dia, 18 de novembro de 1978, ao saber que nem todos os integrantes da comitiva de Ryan haviam sido mortos, Jim Jones concluiu que os sobreviventes logo denunciariam o ataque ao governo dos Estados Unidos. Convencido de que forças militares americanas viriam para capturá-lo e destruir Jonestown, Jones reuniu toda a comunidade no pavilhão central. Durante o encontro, informou que o congressista Leo Ryan estava morto e que era apenas uma questão de tempo até que fossem invadidos. Disse que a União Soviética não os aceitaria após o ocorrido, alegando:
Podemos verificar com a Rússia se eles nos aceitarão imediatamente. Caso contrário, morreremos. Foi nesse clima de paranoia e desespero que Jones começou a incitar o que chamou de suicídio revolucionário. Ele gravou toda a cerimônia em uma fita que mais tarde ficaria conhecida como a Fita da Morte. Crianças foram as primeiras vítimas, recebendo um veneno de cianeto misturado a Flavor Aid, administrado em suas bocas com seringas sem agulha. Adultos seguiram logo depois. Quem se recusava a beber era forçado sob a mira de armas. No final, o pavilhão ficou coberto de corpos, entre eles o do próprio Jim Jones, encontrado com um tiro na cabeça. Testemunhas relataram que Jones ficou visivelmente perturbado ao ver as pessoas agonizando e convulsionando após ingerirem o veneno. Diante dessa cena, optou por um fim diferente e rápido. Um tiro na cabeça, num ato covarde que contrastou com o sofrimento prolongado que ele impôs aos demais seguidores. Sua morte foi mais uma demonstração de que, mesmo no fim, Jones se recusou a enfrentar o mesmo destino doloroso que provocou nos outros. Ao todo, 909 pessoas morreram em Jonestown naquele dia, incluindo 276 crianças. Essa tragédia chocou o mundo nas primeiras horas do dia seguinte, 19 de novembro de 1978. As primeiras imagens transmitidas por agências de notícias internacionais mostravam cenas de horror. Centenas de corpos espalhados pelo chão, muitos de mãos dadas, outros caídos abraçados a familiares. As fotos aéreas de Jonestown, com os corpos amontoados, rodaram o mundo e causaram espanto, incredulidade e revolta. O impacto foi tão grande que o nome Jonestown se tornou sinônimo de suicídio coletivo, manipulação de massa e tragédia sectária. O massacre despertou debates globais sobre o poder das seitas, os limites da fé cega e a vulnerabilidade de pessoas emocionalmente fragilizadas, a líderes carismáticos e manipuladores como Jim Jones. A história de Jim Jones e Jonestown é um dos maiores alertas da história moderna sobre o perigo de entregar cegamente a própria mente, a própria vontade e até a própria vida nas mãos de líderes carismáticos e manipuladores. Tudo começou com discursos de igualdade, justiça social e promessas de um mundo melhor. Mas aos poucos, o que parecia ser uma busca por um ideal se transformou em uma teia de abuso, paranoia, violência e, por fim, tragédia. Jonestown não foi apenas um massacre. Foi o resultado extremo do que pode acontecer quando as pessoas param de questionar, de pensar por si mesmas e de enxergar os sinais de manipulação. Foi uma lição amarga sobre como a fé cega, o culto à personalidade e o medo podem ser usados como armas para destruir vidas. Mais de 900 pessoas morreram, muitas delas crianças que sequer tiveram a chance de escolher. E o mais chocante, tudo isso aconteceu sob a liderança de um homem que, no momento final, escolheu uma morte rápida por um tiro, fugindo da mesma dor e sofrimento que impôs a todos ao seu redor. Por isso fica aqui o recado. Desconfie de qualquer pessoa ou grupo que exige obediência total, que diz ter todas as respostas e que transforma dúvidas em traição. Questionar não é falta de fé, é sinal de consciência. Se esse vídeo te fez refletir, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser entender melhor como mentes como a de Jim Jones funcionam e como evitar cair nas mãos de pessoas assim, assista ao nosso vídeo sobre lavagem cerebral religiosa. Até a próxima. E lembre-se, sua liberdade começa quando você aprende a dizer não.